Situado a leste da antiga Mesopotâmia, originou-se uma das civilizações mais sofisticadas e poderosas da Idade do Bronze, os Elamitas, também conhecidos como Elão. Em seu tempo, os Elamitas foram grandes rivais dos Sumérios e também Acádios, e chegaram até a disputar a hegemonia do Oriente Próximo com os poderosos babilônios e assírios. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história dessa rica civilização que constituiu um dos reinos mais poderosos da antiga Mesopotâmia. Entretanto, para compreendermos melhor essa história, temos que voltar um pouco no tempo. Os Elamitas foram uma das primeiras civilizações de que se tem registro no extremo oeste e sudoeste do que é hoje o Irã, e existiu de 2700 a.C. até 539 a.C. Entretanto, a história do Elão é bem mais antiga do que se pensa, e estabeleceram-se como uma das primeiras civilizações do Planalto iraniano. A origem dos Elamitas é bastante antiga, e provavelmente eles foram povos nativos do Planalto iraniano, que desenvolveu-se entre 5000 a 4100 a.C., na vasta Mesopotâmia. Sua civilização é dividida por estudiosos em diferentes períodos. O período Procênio Proto-Elamita, que ocorreu de 3200 a.C. a 2700 a.C., o período Elamita Antigo, que ocorreu de 2700 a 1600 a.C., o período Elamita Médio, que ocorreu de 1500 a 1100 a.C., e o período Neo-Elamita, que ocorreu de 1100 a 539 a.C. Grande parte da documentação antiga sobre os Elamitas vem de textos acadianos, sumérios e assírios, e também menções recorrentes na Bíblia. Segundo os relatos bíblicos, no livro de Gênesis, capítulo 10, Elã seria filho de Sem e neto de Noé, o que explicaria o uso do nome Elão, e que posteriormente indicaria que os Elamitas seriam descendentes e pertencentes às nações semitas. Há outras versões que dizem que o nome Elão possa significar terra alta, ou na versão suméria significa habitantes do Planaltos, e servia para designar qualquer um que vivia na região das montanhas Zagros, que correspondia às fronteiras dos próprios Elamitas. Os Elamitas, por sua vez, se autodenominavam de Altamante, e é conhecido pelos antigos gregos como Susiana. Isso porque eles fundaram a cidade de Suzã, que futuramente se tornaria uma importante capital do Império Persa. A cidade de Suzã era o coração político e cultural dos Elamitas, e desempenhou um papel vital na história e identidade desse reino. Não se sabe a origem étnica dos Elamitas, mas é possível que eles sejam resultado de uma miscigenação entre imigrantes semitas do sul do atual Iraque e a população que habitava essa região há milênios atrás. A língua dos Elamitas, assim como as sumérias, não possuía nenhuma relação com as linguagens próximas, e é uma língua isolada e atualmente extinta. Elã passou a se desenvolver como civilização por volta de 3000 a.C., se estabelecendo no Planalto iraniano a partir de 2700 a.C. Elã viria a se tornar uma potência regional praticamente ao mesmo tempo em que Sargão da Acádia havia unificado as cidades-estados sumérias sobre seu governo. E foi a partir desse momento em que a Mesopotâmia e Elã duelaram constantemente pelo controle e soberania da região. O primeiro período da história de Elão, conhecido como Proto-Elamita, se estende de aproximadamente 3200 a 2700 a.C. e é o período mais antigo da civilização Elã. Localizada perto dos rios Tigre e Eufrates, a antiga civilização elamita, nesse período, passou por um processo de urbanização muito importante. Com a invasão dos sumérios, os primeiros estados elamitas se uniram em uma coalizão
e formaram uma sociedade unificada sob o domínio sumério. Nesse período, Elam sofreu uma forte influência estrangeira, principalmente dos sumérios, e também acabou integrando os elamitas, apesar da influência, nas dinâmicas políticas e culturais da região. A religião dos elamitas era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Uma das mais importantes divindades cultuadas foi a deusa Kirishna, um nome encontrado em outros sistemas de crença de povos desta região. Essa deusa estava acima do panteão de deuses elamitas, o que indica que essa civilização seguia o matriarcado na sua religião. No terceiro milênio a.C., essa deusa exibia um indiscutível poder à frente do panteão de deuses de Elam. Os elamitas eram ótimos artesãos e criaram cerâmicas excepcionais e outras obras que não têm relação com estados vizinhos da Mesopotâmia. Posteriormente, suas sofisticadas obras de arte influenciariam fortemente a cultura persa. Após o surgimento do Império Acadiano, os elamitas experimentaram uma nova fase de interação cultural e política. A hegemonia acadiana trouxe consigo uma nova onda de influências mesopotâmicas na cultura de Elam. E foi durante este período que os elamitas adotaram a escrita cuneiforme. Quando aconteceu a queda do Império Acádio, os elamitas viram uma excelente oportunidade para reafirmar sua independência. Em vista disso, a região estabeleceu uma dinastia própria, destacando-se durante o período de enfraquecimento das cidades-estados sumérias. Entretanto, a dinastia que governava a cidade-estado de Ur conseguiu impor seu domínio sobre Elam. Porém, os elamitas, sob a liderança eficaz de sua civilização, conseguiram não apenas recuperar sua independência, mas também exercer retaliação ao destruir a cidade de Ur e levar seu último rei como prisioneiro. Este evento foi um marco significativo, demonstrando a capacidade de Elam de se impor como uma potência regional na antiga Mesopotâmia. Durante sua história, os elamitas se envolveram em diversas guerras, principalmente com os impérios que se estabeleceram na Mesopotâmia. Um dos principais motivos era que a região rica em recursos que Elam continha acabava atiçando a cobiça das principais potências ao seu redor. Elam era um dos principais fornecedores de latão e lápis-lazuli para as cidades-estados da Suméria e demais regiões próximas. Em vista disso, as guerras promovidas contra Elam têm sido incentivadas pelo controle desses recursos. Esses recursos eram fundamentais para a produção de armas, utensílios agrícolas, joias e estrutura pelos povos da Mesopotâmia. Os elamitas contavam com poderosas carruagens de guerra, semelhantes às utilizadas pelos antigos sumérios. As carruagens de guerra de Elam possuíam geralmente entre 2 a 4 pessoas, sendo que uma dessas pessoas era o condutor, e todos os outros eram responsáveis pela ofensiva contra os seus adversários. Esses guerreiros que lutavam a bordo da carruagem utilizavam geralmente arcos e flechas. Também havia a possibilidade de um desses guerreiros utilizar lanças, porém não era tão comum. Os tripulantes da carruagem elamita eram movidos por 2 ou 4 asnos, e somente após a expansão dos assírios eles passaram a serem movidos por cavalos. O condutor da carruagem ficava sentado atrás dos animais, enquanto um dos arqueiros ficava de pé próximo a ele, de frente para o campo de batalha. Os outros 2 guerreiros ficariam sentados ou de pé na ponta, na porta da carroceria, atirando naqueles que estavam se retirando ou que eram ultrapassados pela carruagem. A carruagem elamita não tinha como propósito o avanço para atacar diretamente as linhas inimigas e quebrar sua formação, e sim utilizada como uma plataforma de ataque e mobilidade para os arqueiros. Essas carruagens de guerra, portanto, corriam o campo de batalha para isolar e atacar seus inimigos com uma saraivada de flechas. Como a maioria dos seus tripulantes eram arqueiros, é possível que as carruagens não se aproximassem muito das fileiras inimigas.
mantendo uma distância segura para atacá-los com as flechas e manobrarem para outro local rapidamente, ou então passando rente aos seus adversários para manterem um ataque constante. As carruagens também eram utilizadas para práticas de caça esportiva, que eram realizadas entre membros da aristocracia de Elão. Portanto, é possível que esses nobres elamitas fossem para o combate em suas carruagens, utilizando as carruagens como uma plataforma de comando, o que acabava permitindo que o líder militar estivesse em vários locais da batalha, se deslocando rapidamente e organizando o seu exército. Os guerreiros elamitas geralmente não lutavam apenas a favor de seus próprios reinos, mas também eram empregados como mercenários, principalmente pelos sumérios. Muitos mercenários elamitas foram utilizados para defender a fronteira com a própria região de Elam. Os guerreiros elamitas eram principalmente guerreiros de infantaria, porém se destacavam grandemente pela proeza em que utilizavam o arco e flecha. Durante seu período de desenvolvimento, os elamitas estabeleceram uma estrutura de governo distinta, na qual os líderes eram conhecidos como governadores em vez de reis. Além disso, os elamitas adotaram uma única forma de sucessão matrilinear, na qual o poder era transmitido através da linha feminina, com o novo governante sendo tipicamente o filho da irmã do governante anterior. Sob a liderança do rei Shutruk-Nakhunti, os elamitas empreenderam campanhas militares agressivas que culminaram na invasão e saque da Babilônia, em 1160 a.C. Esse ato serviu para consolidar o status de Elão como uma potência regional, além de permitir que os elamitas controlassem uma das cidades mais significativas da região da Mesopotâmia, fazendo dela um satélite do seu império. Após séculos se defendendo da dinastia cassita, o rei elamita Shutruk-Nakhunti decidiu iniciar uma série de conquistas na Mesopotâmia. Entretanto, após a conquista da Babilônia, Elam entrou em uma série de disputas fronteiriças contra os assírios. A Babilônia só retornou sua independência sobre o reinado de Nabucodonosor I, que saqueou a capital elamita de Susa e retornou vitorioso para a cidade. Dessa forma, durante séculos, os assírios viriam a substituir os sumérios e os acádios como principais rivais de Elão. Durante o período do Império Elamita, a arquitetura e as artes alcançaram novos patamares, com a construção de grandiosos templos e palácios em Suzã e em outras cidades importantes do Império. Escavações arqueológicas feitas na capital elamita de Suzã revelaram troféus de suas conquistas, incluindo relíquias da Babilônia, como o pilar do Código de Hammurabi e a estela de Naram-Sin. Os elamitas duelaram constantemente para manter a soberania do seu território, e foi alvo de diversas conquistas. Porém, sempre que possível, conseguiam sua independência novamente, alcançando um período de grandeza como o primeiro reino iraniano da história. Entretanto, a queda de Elam se veio por volta de 1130 a.C. Após Nabucodonosor I capturar e saquear a cidade elamita de Suzã, nunca mais Elão recuperou sua posição anterior de domínio. Além do mais, esse declínio foi acelerado devido aos constantes conflitos contra os assírios, que usaram da força militar e diplomacia para fragmentar e subjugar Elam. Em vista disso, durante os séculos seguintes, os elamitas se viram frequentemente em conflito com os assírios, cujas campanhas contra Elão foram eficazes e brutais. Ao dominar Elam, os assírios colocaram uma série de reis marionetes no trono elamita, o que acabou ajudando a enfraquecer o reino. A queda de Elão se veio de maneira definitiva após a devastadora campanha militar de Assurbanipal em 640 a.C., o que acabou destruindo a cidade elamita de Suzã e provocando a queda de Elam.
Por volta do século 6 a.C., o rei Nabucodonosor II da Babilônia expandiu o Império Babilônico e consolidou o controle sobre vastas regiões, incluindo Elão. A conquista do Império Babilônico resultou na redução significativa da independência política de Elão, e logo a cidade de Suzã foi integrada ao Império Babilônico como uma importante província administrativa e militar. Logo depois, com a chegada dos persas, liderados por Ciro o Grande, a região dos Elamitas ficou sob o controle do Império Aquimênida, e logo a cidade de Suzã foi transformada na sua capital. A cidade foi revitalizada e expandida, tornando-se um importante centro administrativo e um dos locais de residência do governante persa durante certos períodos do ano.